Estamos reiniciando essa live, segundo aos Coríntios, capítulo 8 e 9. O objetivo dessa live é fazer uma explanação nessa carta, segundo aos Coríntios, capítulo 8 e 9, e verificar se esta carta trata de prosperidade ou trata de generosidade. Nós temos demonstrado que no verso 1, o apóstolo Paulo demonstra que o objetivo dele é ensinar a igreja de Corintos o dom, a virtude da generosidade. E como é que o apóstolo Paulo ele ensina? Primeiro vamos identificar o que é generosidade. Generoso é aquele que dá na medida exata, com senso de medida, dá com ele equilíbrio, conhecedor de causa, ele dá com motivações corretas e ele dá com o prazer de ajudar. Quando ele conhece alguém que está tendo uma necessidade, ele procura conhecer exatamente qual é a necessidade. Ele levanta a quantia exata que a pessoa precisa. E quando ele fornece o recurso financeiro, ele fornece para resolver de forma cabal o problema que a pessoa está enfrentando. Ele pode fazer isso com os seus próprios recursos ou, dependendo do tamanho da causa, ele pode reunir em torno dele pessoas, um grupo necessário para fazer esse aporte de recurso para ajudar alguém que está precisando. Isto é generosidade. Essa generosidade é uma virtude que vai fazer muito sentido no tempo em que estamos vivendo, nesse tempo de pandemia. Por quê? Porque todos os sistemas econômicos, sociais, financeiros, de saúde, em todo o globo terrestre, está sendo afetado pela situação em que estamos vivendo. E o que é que mais vamos precisar? É do aporte, do socorro, da virtude, da generosidade, de pessoas que possam ajudar umas às outras a se levantarem. E o apóstolo Paulo, ele chega à igreja de Corinto com o objetivo de ensinar a igreja de Corinto essa preciosa virtude. E como é que ele faz? Primeiro, ele traz o testemunho da igreja da Macedônia. As igrejas da Macedônia, elas tomaram conhecimento que as igrejas de Jerusalém, a igreja de Jerusalém, ela passava por grande fome. Uma crise que se estendeu do ano 40 até o ano 49. A igreja de Jerusalém, os seus membros estavam sendo expoliados de seus bens. Eles estavam sendo perseguidos por causa de sua fé. Então eles estavam passando por grandes tribulações. Mas a igreja da Macedônia também passava por grande tribulação. Ela vivia em extrema pobreza, mas ainda assim ela enxergou naquela situação em que Jerusalém passava a oportunidade de estender o seu amor a Jerusalém, a sua generosidade, os seus recursos financeiros para ajudar aquela igreja. Paulo estava utilizando a igreja da Macedônia para ensinar a igreja de Corinto. No entanto, ele inicialmente ele explica como a igreja da Macedônia foi generosa, mas depois ele explica de onde a igreja da Macedônia, por onde a igreja da Macedônia aprendeu a ser generosa. E por onde ela aprendeu? Nós já demonstramos na live anterior que Paulo ensinou falando acerca de Jesus. Observa que quando Paulo fala à igreja de Corinto, no capítulo 1, capítulo 8, versículo 1, ele diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. E aí, quando ele chega no verso 9, ele diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa a dizer que, sendo rico, se fez pobre. Aqui eu abro um parênteses. Quando Paulo ele fala que a igreja de Corinto, aliás, que Jesus,
ele sendo rico, se fez pobre. Em primeiro lugar, Paulo está falando do esvaziamento de Jesus Cristo. Quando ele assume a sua forma humana, para que ele assumisse essa forma humana, ele teve que se esvaziar de sua divindade. Eu quero também chamar a atenção para esse texto aqui, quando Paulo fala: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ler atentamente as cartas de Paulo, qualquer uma de suas 13 cartas, você vai observar o seguinte: Paulo, quando ele faz referência a Jesus, Jesus ressurreto, ele sempre utiliza a expressão Cristo Jesus. Cristo significa o Messias, o Senhor, Salvador. Então o Salvador Jesus. Então todas as vezes que Paulo usa Cristo, Jesus, ele está fazendo referência a Jesus ressurreto. No entanto, quando ele usa Jesus Cristo, ele está fazendo referência ao homem Jesus que viveu desde o ano 0 da nossa era até o ano 33, que teve um ministério terreno, que ele foi batizado nas águas do Jordão, recebeu o Espírito Santo, desenvolveu o ministério intenso por 3 anos e meio, ao final foi preso, foi açoitado, foi crucificado e foi morto. Este é o ministério terreno de Jesus Cristo. Então, quando Paulo diz: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo: olhe para aquele Jesus que esteve entre nós, aquele Jesus que habitou entre nós. Por que é tão importante para nós, nesta meditação, nessa análise que estamos fazendo da carta de 2 aos Coríntios, capítulo 8, por que é tão importante olhar para Jesus, o homem terreno, o filho do homem? Porque Jesus, ele é o segundo Adão. O primeiro Adão falhou, caiu em pecado. Jesus, como o segundo Adão, ele não falhou em momento algum. Ele nasceu na mais perfeita santidade. Ele viveu na mais perfeita santidade. No entanto, ele nasceu e viveu desprovido dos seus poderes divinos. Como é que Jesus vive desprovido dos seus poderes divinos? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Mas voltando, Jesus, ele viveu absolutamente pobre. Sendo rico, ele se fez pobre. O que significa se fez pobre? Nós temos que entender exatamente o significado da palavra pobreza. E ela, no grego, ela significa alguém destituído de bem material, alguém destituído de qualquer posse. Jesus era este alguém. Ele veio, nasceu em uma manjedoura, ele teve que trabalhar como carpinteiro. Depois, quando ele entrou no ministério, ele foi sustentado pelas rendas das mulheres. Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. Jesus morreu e foi enterrado num túmulo emprestado. Tudo isso para mostrar, para deixar claro que Jesus, ele viveu como alguém extremamente pobre na terra. Então, esta é a razão por que Jesus, ele aparece, o apóstolo Paulo faz questão de demonstrar essa condição de pobreza de Jesus. E ele fala que ele se fez pobre por amor de nós, para que na sua pobreza nos tornasse rico. E aí vem uma contradição de termo. Uma pessoa pobre, ela não tem condição de fazer ninguém rico. Isso é absolutamente impossível. E por quê? Você me pergunta, por que é impossível? Como se Jesus é o Filho de Deus, por que ele, sendo pobre, não pode enriquecer alguém? Porque uma pessoa rica é uma pessoa que tem posse, é uma pessoa que tem bem material, é uma pessoa que tem dinheiro. Isso é uma pessoa rica. Um pobre não pode fazer ninguém rico, porque se ele é pobre, ele não tem exatamente isso que ele gostaria de entregar na mão do rico. Ele não tem bem, ele não tem dinheiro, ele não tem posse.
Para você ter uma noção do que eu estou fazendo, é como você parar no sinaleiro e chegar a alguém absolutamente destituído de riqueza e você perguntar a ele: aonde você mora? Debaixo da marquise? Aonde você come? Quando eu vou no sopão e alguém me dá um prato de comida, como é que você consegue viver pedindo dinheiro nos carros? Então ele é absolutamente pobre. Ora, você não pode chegar a essa pessoa que está batendo na porta, na janela do teu carro, pedindo um dinheirinho para continuar comendo, e você dizer a ele: olha, eu descobri na Bíblia que Jesus se fez pobre por amor de nós para nos fazermos ricos, e eu gostaria que você me fizesse rico. Ele vai falar: você está zombando, está rindo da minha cara. Não tem como uma pessoa pobre, que não tem nenhum centavo no bolso, só porque o outro está pedindo a ele conseguir fazer o outro rico. Eu diria, entenda bem, essa seria até uma impossibilidade para o próprio Senhor Jesus, uma vez que ele optou conscientemente de se fazer pobre. E nós precisamos entender que ao se fazer pobre, Jesus, ele dá um exemplo para nós, um exemplo de que também nós devemos ser como ele foi. E ao fazermos isso, nós precisamos entender que ao fazermos isso, nós estamos enxergando em Jesus um modelo para nós vivermos no tempo presente. Observa, o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Corinto, usando Jesus de exemplo e dizendo: ele pobre faz alguém rico. Vocês querem ser generosos? Jerusalém é pobre, vocês podem enriquecer Jerusalém. Agora eu pergunto, como que as igrejas da Macedônia enriqueceram a igreja de Corinto se elas estavam em extrema pobreza? Vamos entender em que condição Jesus se fez pobre. Jesus na terra, ele se fez pobre por quê? Porque ele tinha um pai rico no céu, e ele, ao se fazer pobre, ele entrou na dependência desse pai. Observa, quando Jesus tem uma situação em que tem que ser alimentada uma multidão, a multidão precisava de peixe para comer. Jesus não tinha peixe com ele. Jesus não podia alimentar aquela multidão. Ele não tinha peixe. Ele pergunta aos seus discípulos: vocês têm alguma coisa? É preciso de algo para começar. E os discípulos dizem: temos aqui pães e peixe. E peixes. Jesus Jesus toma aquilo na sua mão. E entenda, na hora em que Jesus coloca aquilo na sua mão, ele deixa de ser pobre e se torna rico. Rico de peixe. Os peixes estão na sua mão. Rico de pães, os pães estão na sua mão. Mas por que Jesus pegou os peixes e os pães na sua mão? Porque ele deu graças ao Pai. Ele tinha um Pai rico. E a hora que ele dá graças ao Pai, o Pai providencia para que aqueles pães, aqueles peixes, entregue à multidão, possa se multiplicar e a partir da multiplicação alimentar aquela multidão. Não foi Jesus que fez essa multiplicação. Por quê? Porque Jesus esvaziou da sua divindade. Ele dependia da divindade do Pai. Então ele dá graças, ele levanta os seus olhos para os céus e ele dá graças ao Pai. E quando ele dá graças ao Pai, o Pai faz o milagre da multiplicação diante dos olhos dele. E Jesus fica de mão vazia, porque ele passou tudo de volta. Jesus, ele ia até a multidão, recebia a necessidade da multidão, ia até o Pai, apresentava ao Pai o que a multidão precisava, trazia daquilo que o Pai podia dar e entregava de volta à multidão. Jesus, ele sendo pobre, se tornou um perfeito canal de graça. Ele fazia este movimento o tempo todo de receber do Pai e entregar àqueles que precisavam, permanecendo na sua condição de pobreza. É por isso que na sua pobreza ele podia nos tornar ricos. Por quê? Porque nessa condição ele estava sempre nesse processo de ser um canal de graça. Seguindo, vamos entender então
como funciona esse canal de graça. O verbo se fez, o verbo era Deus, e o verbo criou o universo. Tudo pertence ao verbo. O verbo é Jesus Cristo. Mas o verbo é Jesus Cristo antes de ser Jesus Cristo. O verbo é aquele que estava sentado com Deus e todas as coisas foram criadas para ele, por causa dele. Este é o verbo. O verbo, ele tem todo o poder, ele tem todo o recurso, ele tem tudo à sua disposição. Este é o verbo. Jesus encarnado é o verbo destituído da sua divindade. Jesus é o homem, é o filho do homem, é o filho amado de Deus, o filho unigênito de Deus que se encarnou como um homem. Então, ele se esvaziou. Por isso, Jesus nasceu pobre, viveu o tempo todo como pobre, morreu como pobre, mas ao mesmo tempo ele tinha a capacidade de enriquecer. Por que Jesus tinha a capacidade de enriquecer? Porque ele nunca perdeu o seu contato com o Pai. O tempo todo ele estava, nós víamos Jesus em oração, em intercessão, em comunhão com o Pai. Por quê? Porque ele precisava do Pai para poder suprir a multidão que ele assistia. Então quando ele estava em oração, ele estava num profundo estado de dependência de Deus. Por isso, Jesus era como alguém que quando ele tem sede, ele corria ao Pai. Quando ele tinha fome, ele corria ao Pai. O tempo todo, ele estava buscando do Pai algo que pudesse dar sustentação à sua vida terrena. É por isso que o rico Pai eterno ficou no céu e o pobre filho ficou na terra. Jesus Cristo tinha que viver como pobre. Jesus não podia ter ele consigo mesmo bem algum. Esse foi o compromisso que ele fez com o Pai. Ele estava demonstrando que o verdadeiro papel do homem na terra. Por que ele estava demonstrando o verdadeiro papel do homem na terra? Recapitule. Quando Deus cria Adão, ele coloca Adão no jardim do Éden. E ele diz: você vai sujeitar a terra, você vai servir a terra. Se Deus está dando uma missão, se Deus está dando uma ordem, quem é Deus e quem é Adão? Deus é o Senhor, Adão é o servo. O que Jesus fez? Quando ele quis esvaziar da sua divindade, ele olhou para a terra, ele procurou qual era o ente criado por Deus que poderia se tornar um servo, que era um servo. E aí ele enquadrou esse ente criado como ser humano. O ser humano é o único que tem a aptidão inata de servir, de ser servo. Por isso Jesus assume a forma humana e ao assumir a forma humana, ele fica na condição de servo. O que é ficar na condição de servo? O servo só come depois do seu senhor estar alimentado. O servo, ele só faz o que o Senhor manda. Portanto, se naquele dia o Senhor comer e falar que o servo não vai comer, o servo não pode comer. Se o Senhor naquele dia, dali em diante, ele expulsar o servo da sua presença, o servo vai morrer de fome. Mas se o Senhor naquele dia disser: servo, coma, o servo tem que comer. Mas se ele resolver parar o servo na metade do alimento e declarar que ele tem que executar um trabalho, o servo vai primeiro ter que executar o trabalho, depois voltar a comer. O servo é alguém nessa extrema dependência. Por isso, em João capítulo 8, verso 29, Jesus diz: e aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Observa que coisa extraordinária. Jesus pobre está acompanhado do Pai rico. Agora eu pergunto para você, a gente tem certos garotos que a gente chama de filhinho de papai. Por que a gente chama ele de filhinho de papai? Porque o pai dá tudo para ele, ele não precisa de nada, o pai dele
vamos dizer assim, podre de rico, né? Que a gente usa esse termo. Ele é super rico, é absolutamente rico. O filho não precisa de nada. Observa que alguns pais, como por exemplo, temos o caso citado, conhecido de Bill Gates, ele diz, é o homem mais rico do mundo, mas ele diz que os filhos dele têm que viver dos seus próprios esforços, têm que viver do seu próprio trabalho, não pode usufruir da riqueza do pai. Então o que ele está dizendo? Eu sou o pai rico e meu filho é pobre. E ele, se ele quiser ser rico igual a mim, diz ele vai ter que se esforçar tanto quanto eu, ele vai ter que criar a sua própria riqueza. Isso era porque ele fez uma separação entre o pai e o filho. Ele falou, o filho que se vire, eu vou fazer a minha parte, ele faça a dele. Agora, diferente era Jesus e o relacionamento dele com Deus. Quanto mais ele servia a Deus, quanto mais ele fazia as coisas que agradavam a Deus, mais presente era Deus na sua vida, ao ponto de que ele jamais ficou em momento algum da sua vida terrena só. Por isso que quando ele chega diante de uma multidão que precisa comer e ele não tem pão, ele falava, pai, aonde está o pão para alimentar essa multidão? E o pai fala para ele, está na mão de um menino que tem 7 pães e 2 peixes. Aí ele pega e olha para aquilo e fala, pai, 7 pães e 2 peixes. Deixa eu fazer a contabilidade aqui para ti. Aqui são os 7 pães, 2 peixes, eu estou contando aqui, tem 5.000 homens de pé, deve dar em torno de 20.000 pessoas. Faz a matemática da multiplicação aí, pai. O pai abençoa o filho, e o filho entrega e diz, agora pode repartir, porque vai dar certo, o pai já abençoou. E quando o pai abençoa, a fartura, a abundância. Então nós podemos entender que Jesus, ele se fez pobre porque ele tinha um pai rico. Era essa a consciência que ele tinha. Ele podia viver absolutamente como pobre porque ele podia se colocar o tempo todo na dependência do pai. E o que nós encontramos aqui? O pobre Jesus era um intercessor. A conexão entre pobreza e intercessão é absolutamente convergente. Por quê? Jesus desceu do céu pobre. Ok, ele não tem nada, imagina, não tem nada aqui, não tem pão. Como é que eu vou alimentar essa multidão? Não tenho, pão não tem. Às vezes a pessoa fala assim, você acha que dinheiro nasce em árvore? Dinheiro não nasce em árvore. E é verdade, dinheiro não nasce em árvore. Eu não tenho, a pessoa está dizendo assim, eu não tenho dinheiro, eu tenho que trabalhar para ter dinheiro. Jesus, o trabalho dele qual que era? Eu vou falar com o meu pai. O meu pai tem todo o recurso. O meu pai tem toda a riqueza. Então eu vou falar. Então Jesus, pobre, só pode fazer alguém rico porque recebe do pai e entrega ao necessitado. O que é isso? Um pobre, dependente, que pega a riqueza de quem tem para entregar a quem precisa. Jesus permanece pobre, por quê? Ele podia fazer diferente. Ele podia dizer assim, pai, o que é que o senhor tem? Conta aí a tua riqueza. O pai ia falar da glória eterna. A gente não tem condição de entender a glória eterna. Então vamos diminuir um pouco o que o pai tem. O pai ia falar assim, olha, Jesus, meu filho, eu tenho o universo. Lembra que Jesus está aqui na terra, ele não tem nada, ele está aqui, ele é herdeiro. Ele está aqui na terra, ele fala, pai, o que o senhor tem? Olha, eu tenho, sabe o sol? Assim, o sol, eu sei o sol. O sol é uma estrela de 7 grandezas. 7 grandezas, 6 grandezas, 5 grandezas, 4 grandezas, 3 grandezas, 2 grandezas, 1 grandeza. O Sol tem quantos planetas? 7. E quantos tem a primeira grandeza? Nem te conto. Os bilhões de estrelas, um dia quando Deus quis fazer crescer a fé de Abraão, ele diz, conta as estrelas do céu se você pode contar. Olha a grandeza de Deus. Então Jesus podia falar, pai, olha, eu estou aqui pobretão, não tenho nada aqui na terra, e o senhor está dizendo que o senhor tem o universo inteiro? Ele poderia falar, então vou fazer o seguinte, pai, tira daqui, eu quero subir, eu quero sentar à tua direita, eu quero governar esse universo. Mas aí o pai ia dizer, filho,
Você está lembrado que quando você falou que você ia descer, que quando você falou que você ia abrir mão da tua divindade, você está lembrado que o teu compromisso comigo é até a cruz, e cruz do Calvário, e que você vai ser crucificado, você vai ser morto, e só depois do terceiro dia eu vou poder te tirar de lá? Ah, é verdade, Pai. Então eu vou permanecer pobre na terra, sabendo que eu tenho um Pai rico. Mas eu posso falar contigo, Pai? Pode. Eu posso conversar contigo quando alguém precisar de mim? Pode. Então quando aquela multidão precisava de pão para comer, Jesus está conversando com o Pai, entregando a multidão, nada ficando consigo. Ou seja, Jesus nada tem, pois tudo procede do Pai. Por isso Jesus é o pobre homem. Deixe colocar de novo para você o significado de pobre. Pobre, desprovido ou mal provido do necessário, de poucas posses, que não tem recursos próprios. Este é Jesus andando entre nós quando do seu ministério terreno. Agora, deixe-me dar o exemplo de alguém que também se viu pobre. Porque você vai dizer para mim, César, eu acho que a tua teologia está meio complicada, porque você está dizendo que o Jesus que viveu na terra é absolutamente pobre, e que pobre não pode dar nada para ninguém, quando Jesus deu tudo para todo mundo. Sim, se ele é pobre, ele não pode dar nada para ninguém. Então como é que ele entrega alguma coisa a alguém? Porque ele tinha um pai rico, e tudo que ele fazia por um processo intercessório. Ele recebia do pai e transmitia. Como é que a gente pode declarar uma coisa como esta? Observa, no livro A Carta aos Hebreus declara que foi preparado um corpo para Jesus. Jesus nasceu do ventre de Maria, concebido pelo Espírito Santo, de forma que Jesus nasceu perfeito, mas era um corpo. O que é um corpo? Uma coisa oca. Tem um monte de órgãos dentro de nós. Tem alguma coisa dentro de nós. Mas também tem um monte de espaço vazio no meio dessas coisas todas. Se a gente abrisse o nosso corpo, principalmente o estômago, quando você fala assim, tô de barriga cheia. Por que você fala que eu tô de barriga cheia? Porque antes a barriga estava vazia, quer dizer que havia espaço na barriga. Então dentro do corpo tem espaço, mas quem tem dentro do corpo? A alma também. Então nós temos a alma habita dentro do nosso corpo. Mas Jesus, além de ter a alma habitando dentro do seu corpo, o apóstolo Paulo fala que ele tinha o Espírito, mas o Espírito dele estava ligado ao Espírito Santo. E Deus não lhe dava o Espírito por medida. Nós nem conseguimos imaginar a quantidade de Espírito Santo que havia dentro do corpo de Jesus, porque era uma quantidade sem medida. Nós entendemos coisas limitadas, tipo assim, quantos metros você tem? Eu tenho 1,80 m de altura. Aí você vai para o médico e fala, o cara tem 1,80 m de altura, quanto de água ele tem? Mais ou menos equivalente ao peso dele, se é 80 quilos, deve ser 80 quilos de água, sei lá se a conta é essa, mas é limitado a quantidade de coisas que tem dentro do corpo. Agora Jesus tinha uma quantidade ilimitada de Espírito de Deus dentro dele, e isso é impensável. Mas vamos voltar àquele outro que eu falei para você, que também se colocou pobre, tão pobre quanto Jesus. E quando eu falar desse outro, que se colocou pobre, tão pobre como Jesus, você vai olhar para esse outro e vai dizer assim, olha, esse negócio de ser imitador de Jesus é muito complicado porque ele foi perfeito. Mas esse outro aí que você está me citando, ele é mais perto da minha realidade. E tudo que eu vejo nele, eu gostaria de ter para a minha vida. Ok, então eu vou falar o que ele é, quem ele é, o como ele se enxergava, e aí eu vou dizer o que ele tinha, e você vai dizer para mim, César, então eu quero ser igual a esse cara, porque ele é o tal, ele é o cara, como diz hoje na gíria popular, né? Ele é o cara. Então eu quero ser como ele. Quem é ele? Salmo 40, verso 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Quem é esse? Davi. O que ele diz? Eu sou pobre e necessitado. Mas quem é o rei Davi que se declara pobre e necessitado? O rei Davi, eu já estou dizendo, né? Ele é rei. É rei de Israel, ele é rei de uma das nações que hoje é uma das nações mais poderosas da terra. Na época dele era muito poderosa. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei de Israel, ele tem um palácio, ele tem servos que
que lhe atende a tudo que ele deseja? Deixe-me contar uma passagem na vida de Davi para ver se ele é um homem pobre e necessitado. Um dia, Davi, ele estava numa batalha e havia um cerco muito grande do inimigo contra o seu exército, e o seu inimigo estava defendendo a fonte ou o poço de Belém. E Davi olha para aquele poço e diz assim: como eu gostaria de beber água daquele poço. 2 soldados ouviram Davi dizer que ele queria beber água daquele poço. Eles mais do que depressa foram até aquele poço de água e trouxeram um copo de água para Davi beber. Era só Davi matar a sua sede. A água estava ali. Davi pediu, a água chegou. Esse é o homem que se diz pobre e necessitado. Ele pede e recebe. Mas Jesus também pedia ao Pai e recebia. E Davi, quando ele olha para aquele copo de água e ele olha o risco que os seus homens correram de buscar aquela água entrando no meio dos inimigos, sei lá como eles fizeram para chegar lá e sair de lá com um copo d'água. Davi disse assim: longe de mim beber desta água que podia custar a vida dos meus soldados. E despejou a água diante do Senhor. Por quê? Porque ele era um homem dependente de Deus. Ele tinha sede, mas a sede de Deus era muito maior do que a sede das coisas terrenas. Então tudo que ele tinha, seja tesouro, riqueza, ouro, prata, cobre, pedra preciosa, cavalos, mulheres, ele tinha servos, ele tinha tudo que você pode imaginar que um homem podia ter. Davi tinha, mas isso não tirava dele a visão que ele tinha de si próprio. Eu sou pobre e necessitado e dependo de Deus. Por isso, nós entendemos, sabemos e olhamos para as Escrituras, dando testemunho de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Agora eu pergunto, você gostaria de ser ou não um homem como Davi? Por quê? Primeiro, você vai ter um coração como o coração de Deus. Você vai estar continuamente falando com Deus. Segundo, você vai ser rei. Terceiro, você vai ter servos te servindo. Você vai suspirar e a água vai chegar na tua mão. Mas, para ser como Davi, você também tem que se ver como pobre e necessitado, como Davi se enxergava como pobre e necessitado. O Salmo 68 diz: aí habitou a tua grei, e em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Olha um pouquinho para a sua vida agora. Você precisa de alguma coisa? Alguma coisa, qualquer que seja, de ordem financeira, saúde, qualquer coisa, coloca na conta aí o que você precisa. Agora, aqui está dizendo: ó, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão. Provisão é aquilo que atende à tua necessidade. É aquilo que vem ao encontro daquilo que você precisa. Não importa o que você está precisando. Jesus mesmo disse: tudo que você pedir a mim, crendo, será dado. Então não importa o que seja, basta pedir que ele vai entregar. Mas você tem que se ver primeiro como alguém necessitado. Tem que se ver como Davi se via. Eu sou pobre e necessitado. Por quê? Porque alguém pobre é alguém que Deus está aí constantemente olhando ou prestando atenção e provendo necessidades. Essa é a razão. Porque ser pobre é tão bom. É estar debaixo. Veja só. Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto. O povo que ele pastoreia. E nós somos ovelhas de suas mãos. E rebanho sob os seus cuidados. Agora, isso está no Salmo de número 95, verso 7. Deixe-me ler agora. Salmo 95, verso 7. Deixe-me ver se eu acho aqui. Aqui. Não. Deixe-me ver. Aqui está. Isaías 40, versículo 11.
como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu seio, quer dizer, no seu colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Esse é o nosso Deus. Ele faz provisão para aqueles que se colocam como as suas ovelhas, para aqueles que se colocam debaixo dos seus cuidados, para aqueles que se veem necessitados. Como Jesus aprendeu então a viver como pobre? Porque nós temos que aprender a viver como Jesus viveu. Se o rei Davi aprendeu, e ele nem conheceu pessoalmente Jesus, ele sabia de Jesus profeticamente, ele esperava o cordeiro que estava por vir, portanto ele não foi testemunha ocular, como nós somos testemunhas por leitura, porque lemos os evangelhos, e os evangelhos retratam daqueles que viram ocularmente o ministério terreno de Jesus. Então nós temos que olhar para Jesus e nos perguntarmos como é que ele conseguiu viver nessa terra como pobre e ao mesmo tempo enriquecendo todas as pessoas que lhe chegavam ao encontro. Vamos lá. Olha como Jesus fez. João capítulo 5, verso 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer de si mesmo nada, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Como é que você aprende a fazer as coisas? Hoje a gente tem muita confusão na cabeça. Porque se a gente quer aprender uma linguagem de programação, a gente procura uma escola que ensina a linguagem de programação. Se a gente quer aprender uma língua, ensina alguém que ensine a falar aquela língua. E assim, nós estamos tão habituados a buscar pessoas que nos ensinam, que esquecemos que devemos buscar a Deus que ensina todas as coisas. E aí nós vamos atrás dessas coisas que nos ensinam algo, mas não colocamos Deus na história. Queremos aprender só com os nossos esforços, só com a nossa força, só com a nossa sabedoria. Nós não colocamos Jesus como a principal pedra de esquina, quer dizer, aquele que intermedia nós e o conhecimento e que faz o conhecimento ser impregnado. Mas o que Jesus faz? Tudo que eu for fazer, eu quero saber como é que Deus faz para eu fazer igual a Ele. O que demonstra Jesus com isso? Que ele é pobre e necessitado. Ele tem que aprender do Pai. João capítulo 5, verso 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essa lhes mostrará. Como é que o Pai mostrou para Jesus como ele fazia as coisas? Vamos descobrir. Observai as aves do céu. Observai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntem celeiro. Contudo, o vosso Pai a sustenta. Vamos voltar um pouco lá atrás. Aí habitou a tua grei. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Deus faz provisão para quem precisa dele. Vamos voltar lá. Observai as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiro. Traduzindo, as aves do céu são os animais mais pobres que existem. Não é isso? Se ela não semeia, se ela não colhe, se ela não tem nada em celeiro, se ser rico é ter dinheiro, se ser rico é ter recurso material, se ser rico é ter bem, o que uma ave é? Pobre. Simples. Uma ave é um animal pobre. A formiga é pobre. A formiga semeia. A formiga colhe. A formiga, não é que ela semeia e colhe. A formiga junta em celeiro.
A formiga trabalha noite e dia, juntando comida, para que quando chegar no inverno e ela não pode trabalhar, ela tem que comer. Então a formiga é pobre ou é rica? É rica. Então por que Jesus não pegou uma formiga para ensinar para nós como é que o Pai provê a nossa necessidade? Por que ele vai pegar uma ave e não pega uma formiga? Porque a formiga é rica. E ele quer mostrar como é que Deus sustenta o pobre e não como ele sustenta o rico. O rico não precisa de nada. É por isso que o rico, na sua opulência, ele diz não a Deus. É por isso que o rico, na sua opulência, na sua riqueza, ele diz: a força do meu braço, a minha sabedoria e a minha inteligência, a minha capacidade e o meu conhecimento, o meu discernimento e a minha capacidade, a minha resiliência, isso tudo me deu a riqueza que eu possuo. Aí você pergunta para o rico: mas e Deus? Deus ajuda quem cedo madruga. O que ele está dizendo? A única coisa de Deus que tem na minha vida é o fato de que eu dou meu esforço e trabalho e ajunto e ganho dinheiro. Então eu não preciso de Deus, porque Deus só faz uma coisinha pequenininha para mim. Ele só me põe de pé, ele só dá o mínimo de saúde. Se eu tenho saúde, e o que as pessoas falam quando vai cruzar um ano para o outro? Eles falam: se você tiver saúde, você consegue tudo. O que ele está dizendo? Você não precisa de Deus. Porque se você tiver saúde, o dinheiro vem na tua mão pelo teu esforço, pelo teu trabalho, pelo teu discernimento, pelo teu conhecimento. Quando Deus chama Israel lá no deserto, ele disse assim: Israel, vocês sabem por que vocês ficaram 40 anos no deserto? Israel falou: não sabemos. Explica por que nós ficamos 40 anos no deserto. Para que vocês entendam que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Será que vocês entenderam isso? Eu pergunto para vocês, Deus falando com Israel: qual foi o dia que vocês trabalharam no deserto? Nunca. Qual foi o dia que vocês juntaram coisa de celeiro? Deus, não tem nem como fazer coisa em celeiro. Por quê? Não tem comida, deserto. Peraí, Deus, acho que o senhor está entendendo mal o que é deserto. Deixa nós explicar para o senhor. É que o senhor não viveu lá no deserto, então deixa a gente explicar. Lá no deserto é areia, não tem água não. Lá no deserto é assim. A gente chegou um dia para Moisés e falou: Moisés, estava tão bom no Egito tinha cebola para comer, e aqui a gente está passando fome, como é que a gente faz? O que Moisés diz? Deus, olha o teu povo reclamando, passando fome. Deus: calma, deixa eu mandar codornizes para esse povo. E de repente eles amanhecem, café da manhã, maná descendo do céu, pão, tá comendo pão. E ao meio-dia, codornizes descendo do céu. O que é aquele povo? Pobre, vivendo no deserto como pobre, sustentado. Chega numa condição lá: Moisés, vem cá, a situação é a seguinte: Deus trouxe a gente aqui para morrer nesse lugar. Além de não ter comida, agora nem água tem. A gente consegue ficar alguns dias sem comer. Se você falar que a gente tem que sair desse oásis e ir até aquele oásis, se a caminhada for assim, tipo 2 dias, e a gente tiver que ir sem comer, porque lá tem comida, a gente vai. Mas 2 dias sem água não dá, né, Moisés? Moisés chega para o senhor fala: Moisés, é só bater na pedra. Bate na pedra que a água vai sair. Ele bate na pedra e a rocha traz água. E quem é esse povo? É um povo pobre. E agora o senhor fala assim: agora vocês vão entrar na terra que manda leite e mel. Eu espero que vocês tenham aprendido a lição, né? Qual é a lição? Ora, simples, a lição é essa: quando vocês estiverem lá naquela terra, que vocês, mediante a força do braço de vocês, alcançarem grandes riquezas, não venha me dizer que foi a força do braço de vocês que conseguiram essa riqueza. Essa riqueza foi porque o Senhor Deus sustentou vocês. Davi entendeu essa lição. Quando nós entendemos essa lição, nós entendemos o que Jesus disse aos discípulos: sem mim vocês não podem fazer nada. E aí Jesus ensina o que são as aves. Alguém que está na absoluta dependência de Deus. E quando ele termina de falar, o que ele fala? Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O que ele está dizendo, gente? Não deixa pensar
que a tua capacidade, a tua força, a tua inteligência, o teu currículo, a tua formação, o teu trabalho é aquilo que está sustentando você. Não é? Jesus disse: eu não posso fazer de mim mesmo nada. Na forma como eu ouço, eu julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. O que significa isso? Que Jesus é servo. Que Jesus não faz nada por iniciativa própria. Ele é servo. E olha o exemplo que ele dá. Ninguém tem maior amor do que este. Ninguém tem maior testemunho do que o de João. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essa eu faço. Jesus fazia o que agradava ao Pai. Jesus fazia aquilo que fazia sentido para o Pai. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que Deus preparou um corpo para Jesus Cristo. Como é que Deus preparou um corpo para Jesus Cristo? Maria, concebida pelo Espírito Santo, ele preparou um corpo santo. O apóstolo, aliás, Davi, escrevendo no Salmo 139, ele diz a mesma coisa. Deus preparou um corpo para mim. Como é que Deus preparou um corpo para Davi? O seu pai Jessé, a sua mãe, conceberam e deram um filho, trazendo a este filho à luz, e deram a ele o nome de Davi. Ora, se Deus preparou um corpo para Jesus, e Davi diz que Deus preparou um corpo para Davi, eu pergunto, o nosso corpo, que vieram dos nossos pais, foi preparado por quem? Não foi preparado também por Deus? Se nós fomos preparados por Deus, para que serve o nosso corpo? Para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nela. O que significa isso? Que o nosso Deus quer viver em nós, quer trabalhar através do nosso trabalho, quer pensar através dos nossos pensamentos, quer sentir através das nossas emoções. É isso que significa ser cheio do Espírito Santo. Disse-lhe Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então saberei que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Jesus falava o que o Pai lhe ensinava. E eis que o meu mandamento é a vida eterna, e eis que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Este era Jesus. Ele falava aquilo que aprendia do seu Pai. E aí, Jesus dá prova do seu amor. Aquele que me enviou está comigo e não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Como é que nós podemos ser pobres se nós nos colocarmos na dependência de Deus e entendermos que toda a nossa necessidade é suprida por Ele? E como é que o Senhor nos atende? Quando nós fazemos aquilo que lhe agrada. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço como o Pai me ordenou. Jesus está dizendo que os mandamentos do Pai, a obediência a esses mandamentos, é a nossa prova de amor por aquilo que Ele fala conosco. É a nossa prova de vínculo com o Pai. E como Jesus demonstra essa dependência? Voltamos à multiplicação dos pães. Jesus tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça, deu aos discípulos, e este ao povo. Quando nós recebemos,
o que temos, colocamos em nossa mão o que Deus tem nos dado, levamos em gratidão ao Pai, nós temos condição de suprir quem precisa. Nós nos tornamos esse canal de bênção. Eu sou pobre, o que eu tenho eu coloco diante dele, e aí eu uso o que eu tenho para ajudar o outro. Este foi o ensino que Paulo estava transmitindo à igreja de Corintos, e que a igreja da Macedônia aprendeu a praticar bem. A riqueza financeira que o Senhor me deu, mesmo na minha pobreza, eu passo para Jerusalém, porque ela precisa muito mais do que eu. Na ressurreição de Lázaro, Jesus de novo, tirando a pedra, Jesus levantando os olhos para os céus, para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas falei por causa da multidão presente para que creiam que tu me enviaste. E depois ele ressuscita Lázaro. De novo, ele fala com o Pai e traz vida para Lázaro. O canal intercede e coloca em prática. Intercede, recebe e entrega. Intercede, recebe e entrega. A oração mais preciosa de Jesus é esta. João 14, 16. A maior de suas intercessões. A intercessão que está reverberando na terra até o dia de hoje. Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus está dizendo o seguinte: eu estou aqui na terra como pobre. Eu vou subir no céu e sentar à direita da glória. Sabe quando você vai num lugar bem importante, até o presidente da república, ou o governador do estado, ou o prefeito, e aí eles sentam na mesa, no centro da mesa como autoridade, e você senta do lado, e você olha para todos que estão em tua volta e diz assim: eu sou amigo do rei. O melhor lugar depois do lugar do rei, claro, é o meu. E assim é Jesus. O melhor lugar é o do Pai, mas é o Pai que está ali, não é? Ele não vai sentar no lugar do Pai. Ele senta à direita do Pai. E ele sentando à direita do Pai, ele já pegou a riqueza para ele? De jeito nenhum. Por quê? Ele está do lado do Pai e fala assim: Pai, eu te peço que mande o Espírito Santo na terra para que os meus discípulos não fiquem sozinhos. Se Jesus está pedindo ao Pai, quem Jesus é lá no céu? Pobre. Se Jesus é intercessor, quem ele é? Pobre. Por quê? Porque só o necessitado pede. Se Jesus pede ao Pai e ele continua pedindo ao Pai, é porque o Filho do Homem sentado à direita do trono daquele que governa todo o universo se coloca ao lado daquele que governa todo o universo como Filho do Homem, tal como ele esteve na terra. Alguém que precisa do trono daquele que está sentado no trono da glória. Então Jesus continua sendo pobre no céu. Por isso que ele tem a capacidade de nos fazer rico na terra, porque ele é o nosso intercessor e ele vive para sempre para interceder por nós. O segredo de ser pobre e necessitado é o segredo de entender a profunda dependência que nós temos de Deus. E o segredo de interceder é a extensão dessa compreensão. Se eu sou pobre, se eu não sou necessitado, eu tenho que ter alguém. Sabe quando você vai para aquele cargo e a pessoa fala assim: você tem QI? QI? Esse cargo só pode entrar se tem QI. O que é QI? Quem indica. Você tem algum poderoso que indica você? O que ele está dizendo? O teu conhecimento não vale nada, a tua sabedoria não vale nada, a tua inteligência não vale nada, os teus diplomas não valem nada, a tua capacidade física não vale nada. Você vai ficar nesse cargo se você tiver alguém poderoso, muito mais poderoso do que eu, para te indicar para esse cargo.
E o que Jesus fez? Ele está naquele cargo como alguém indicado. O Pai indicou o Filho para sentar à sua direita. E como ele é indicado, ele está colocado ali como quem também não tem nada. Por isso ele é intercessor. Por isso ele está o tempo todo rogando por cada um de nós. Por isso Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. É muito fácil ter um coração segundo o coração de Deus, quando nós nos vemos como uma ave do céu, quando nós nos vemos como o Deus que que dá provisão para todo aquele que está passando necessidade. Agora eu faço uma pergunta para você. O que você mais quer nessa vida? Depender do teu esforço, da tua capacidade, da tua sabedoria, da tua inteligência, depender dos teus títulos, depender da tua profissão, depender dos teus pais, ou se colocar única e exclusivamente na dependência de Deus, se vendo a si mesmo como pobre e necessitado. E aí você abre um canal de comunicação com Deus, porque você tem um pai rico que atende a tua necessidade. E se você disser, a minha oração é tão fraca, lembra que a tua oração, junto com a tua oração, tem o clamor do Espírito Santo dentro de você. Nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo intercede por nós em gemidos inexprimíveis, porque Jesus pediu o Consolador, o outro Senhor, para estar conosco, e o que o outro Senhor também é pobre e necessitado. Porque se ele está clamando ao Pai, o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dizendo? Ao Pai, deixe-me pegar as Escrituras. E agora nós vamos entender a oração do apóstolo Paulo. Efésios, capítulo 3. O apóstolo Paulo vai encerrar a sua carta com a seguinte oração: ora, aquele que é poderoso, ele fala assim, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus, Deus o Pai. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele, a Deus, seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Porque tudo gira em torno do Pai. O Espírito, o Filho, intercede ao Pai. O Espírito Santo dentro de nós intercede ao Pai. E o que o Pai espera de nós? Que nós intercedamos também ao Pai. Se nós fizermos isso, nós estamos declarando que nós somos pobres e necessitados. Agora você entende. Bem-aventurados humildes, quer dizer pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. De quem é o reino dos céus? Daquele que se vê pobre e necessitado, mas que tem um Pai rico e poderoso. E como pobre e necessitado, coloca todas as suas necessidades ao Deus que provê as necessidades do necessitado. É esta a lição que Paulo ensina à igreja de Corinto. Corinto não queria entregar a sua oferta em benefício da igreja de Jerusalém. E ele diz, seja pobre, pega o teu bem e passe para frente, porque você tem um Pai rico. E esse Pai rico vai suprir todas as tuas necessidades em glória em Cristo Jesus, porque você está estendendo a tua mão à igreja de Jerusalém. Macedônia, as igrejas da Macedônia aprenderam essa mesma lição que eu entreguei a elas acerca da graça que há em Jesus Cristo homem, aquele que se fez pobre para nos ensinar como nós podemos viver todos os dias da nossa vida
na mais absoluta dependência do nosso Pai rico. Que o Senhor assim seja louvado. Foi muito bom estar com você aqui. Até amanhã, no mesmo horário, às 20 horas em ponto. Que o Senhor seja louvado.